continuando a minha série de vídeos apocalípticos sobre a economia e um crash vindo, esse crash já está acontecendo no setor de agricultura americano, com aí calotes de empréstimos mais do que dobrando desde 2014, de volta para níveis de 2009, aquele ano que foi bom na economia, lembra? Foi massa pra caramba. O que aconteceu? Nos últimos anos, especialmente desde 2014, o Banco Central Chinês tomou a frente de impressão de moeda no mundo e conseguiu criar uma bolha conseguiu reavivar um pouquinho uma bolha de commodities, mas desde 2016 eles estão segurando isso, e isso causa uma queda no preço de commodities e também uma desaceleração do crescimento econômico da China, porque, bom, agora não tem mais exatamente o que imprimir, certo? Todas as cidades fantasmas já foram criadas, o que a gente vai fazer? Cidades fantasmas na Lua, certo? Vamos imprimir mais... Enfim, isso causa uma queda no preço de commodities, especialmente agro, e isso afeta especialmente os mercados mais vulneráveis, por exemplo, países desenvolvidos com altos salários que não deviam estar mais fazendo agricultura, mas um bando de político protecionista inventa que o país ainda tem que fazer agricultura, Estados Unidos. É engraçado isso, né? Aqui no Brasil a gente tem aquele complexo de, não, a gente não quer ser agro porque agro é pobre, agro é baixo, a gente quer industrializar no país aqui com burocracia soviética. Aí os Estados Unidos falam, não, a gente é um país avançado, com altos salários, mas tem que ter agro, porque tem que ter... Quer dizer, a grama do outro é sempre, né, mas... Enfim. Fora esses nacionalismos imbecis, o que acontece? Agora, você tem nos Estados Unidos muitos subsídios de crédito, fora... Estou falando especialmente para agro, eu tô falando além do fato de que o Banco Central controlou o preço de juros para zero desde 2009 e agora está fingindo subir eles. Então você já teve o crédito mais barato da história, o que, claro, vai criar bolhas em coisas grandes. A agro é uma delas. Mas você também tem várias políticas nacionais, várias até descendo desde o New Deal, de subsídio para fazer. Não, subsídio para empréstimo, quer dizer, não só o juro tá zero, tem mais subsídio em cima. Tem subsídio para agricultor, subsídio para plantar, subsídio para quem tem terra agrícola, subsídio disso, daquilo, outro, criando uma bolha agrícola nos Estados Unidos, que por ser fraca, por ser um negócio insustentável, porque eles não têm competitividade com a gente, porque aqui o mané, o salário do cara é muito barato e o custo da terra é nada, você vai competir com os Estados Unidos, cara, sai da roda. Mas enfim, o que acontece tem tanto crédito, mas daí o preço dos commodities capota e, como você vê nesse gráfico, o número de calotes subiu 225% e subiu mais vertiginosamente de 2016 para frente, justo quando a China começou a parar com essa história. Em 2015 eles já tinham começado a parar, que daí você já vê o negócio pegando ali, mas já começa a afetar os caras mais e mais. Ah, mas é só a China, mas afeta o mercado global, especialmente para coisas assim, soja, por exemplo. Isso pega muito forte e, calma, eu já chego em Brasil como a gente pode chegar nisso. E eles separam, tem até dois gráficos, eu vou colocar o artigo na descrição, eles separam porque isso aí são só empréstimos para a produção. Os empréstimos para quem tem terras subiu menos, subiu só 80% em valor. As calotes subiram só 80% desde 2015 e a diferença é porque tem muita gente que tem terra agrícola, que recebe subsídios e pega dinheiro emprestado para comprar terra agrícola, para não produzir e receber subsídios do governo americano para não produzir, para subir preço. Uma das pessoas que recebe muito dinheiro com isso é o Warren Buffett. Isso aí para você dar risada na cara de quem acha que Estados Unidos é livre mercado, tá? Ou o cara compra terra agrícola, ou tira um empréstimo para comprar terra agrícola, porque daí ele vai pôr a casa dele em cima dela, mas o cara consegue certos subsídios e coisas, situações melhores porque é terra agrícola, então ele tá fraudando o sistema claramente. Então você vai ter uma diferença. Quem produz se ferrou mais do que quem só está fraudando o sistema. Então você vai ter não uma divergência, mas você vai ter uma separação aí no gráfico, você vai ter um espaço aí meio estranho. E tá aí a explicação. Você já tem o começo da história dessa bolha agrícola lá nos Estados Unidos. E é já o começo dessa crise, ela começa a se manifestar em coisas diferentes, mas é a clássica crise de superprodução. Superprodução, claro, porque a China estava incentivando a compra disso com juro barato, Estados Unidos, Europa, etc. E agora que isso está parando, a bolha de preço de terras nos Estados Unidos tem caído, tá aí outro gráfico também. Também tá no artigo, eu tô tirando tudo direto do artigo deles, mas ajudando vocês com a explicação. A bolha do preço de terra nos Estados Unidos começou a esvaziar. E eu até tô falando... E eles têm até em preços nominais e ajustados para inflação. É uma bolha ainda assim, né? Porque não tem uma justificativa subjacente muito grande.
Eu tô falando isso aqui especialmente porque teve um artigo da Empíricos. Poxa, eu acho que já tem uns 2 anos isso. Eu já tinha, acho que o canal aberto, mas já é um pouquinho antigo, que eles recomendam a compra de terras agrícolas como um hedge contra uma puta crise apocalíptica. Eles falam, cara, se ferrar tudo, vai ter a fazenda porque subiu de preço. Eles colocam lá um asset, a coisa que mais valorizou desde puta merda, desde que caiu uma pedra e matou os dinossauros. E eles colocam lá um gráfico de terras e eles usam um índice americano. Tá bolhado. Então não é um preço, não é um aumento de preço real, é um aumento de preço causado por uma bolha, por crédito facilitado, por um monte de problemas aí, e ele tá começando a desfazer. Então não é só por causa disso que eu tô colocando, mas eu não consegui evitar lembrar desse aviso, que às vezes você pode ser levado a acreditar em valorizações diferentes. Eu ainda concordo com eles em que numa situação apocalíptica pra caramba, você tem uma fazenda, é bom, porque na pior das hipóteses você planta uma alface e coloca um boizinho, velho, de fome você não morre. Você vai ter um problema com o MST, mas fazenda e armas. É uma boa, é um bom investimento em caso de apocalipse, e bunkers também, e Bitcoin. Que a Empíricos não gosta, mas enfim, divago. O ponto é, cuidado com isso, porque valorização de preço pode ter sido adulterada no meio disso. Ponto é, tem já indicativos de uma crise nesse setor? Sim. Agora, Brasil. Que é o que todo mundo... O Brasil é agro, não é indissociável. Isso pode pegar Brasil? Suspeito que sim. Por quê? Porque a impressora deles é mais forte que a nossa. Certo? A situação mundial nos últimos 30 anos é uma corrida de quem imprime mais. Quem imprime mais desvaloriza a sua moeda mais, mas também consegue ter um boom maior no começo. Por isso que a China conseguiu sair na frente bastante. Mas você também tem o problema da credibilidade da sua impressora. Então, quando você tem uma impressora do Fed que imprime dólar, você consegue, o governo pode ir lá e dar um bailout pros caras. Imprime dinheiro, pega de dívida aí, dane-se. Imprime isso aí e dá pros caras, vamos continuar subsídio, continua rolando a festa. Eles conseguem fazer isso melhor porque a impressora dele imprime dólar. A nossa impressora aqui no Brasil imprime real. E se a gente fizer isso, o dólar sobe. E tem muita empresa agro aí que tá alavancada em dólar, que tá acreditada em dólar, e se desvalorizar os caras se ferram. E se isso, o que eu tô argumentando aqui é que se isso aqui estourar mesmo, é um interesse eleitoral até grandinho, especialmente agora que o Trump tá na presidência e ele é um candidato eleito pelos interior, então ele tem um grande incentivo pra só imprimir dinheiro e dar pros caras, o que joga a lata pra frente, né? Um problema de batata quente, estourou. Vai estourar na mão do primeiro mais fraco. O primeiro mais fraco imprime e joga a bomba pro outro lado. Eventualmente a bomba chega aqui no colo do Brasil e fala, é só imprimir que você resolve. Bom, a gente tem uma impressora que imprime real, que ninguém leva a sério, e a propósito o país está falido. Então, isso significa que eu tô falando que vai ter o apocalipse agrícola no Brasil? Claro que não. A galera às vezes acha... Nossa, enfim. O que eu tô dizendo é o seguinte, isso aqui vai pegar as empresas em situação mais delicada? Sim. Quem tiver mais alavancado? Sim. Quem já tiver com uma operação que já não tá indo muito bem, vai ser prejudicado por isso. O Brasil viveu uma grande modificação agrícola aí nos últimos 10 anos, especialmente, crédito e tudo mais, mas também preço de commodities puxando, especialmente eu diria que é um dos principais carros ali, para não fazer uma análise muito complexa, soja, que é a China. Então o que acontece? Você começa a tirar as outras coisas para plantar soja, então você tem que ir para novas terras para plantar outras coisas, ou plantar soja mesmo. Então encarece soja, encarece as outras coisas, porque daí eles não estão plantando as outras, então tem que subir o preço também. Então isso muda a dinâmica agrícola. Se você tem uma situação que a soja vai para casa do chapéu, ou alguma dessas culturas vai ter que ter uma adaptação aí, vai dar um probleminha aí, vai dar umas dor de cabeça aí. Tem gente que vai sobreviver, sim, vai ser até bom pro pequeno produtor que não tá nesses grandes mercados aí. Sim, eu acho que isso aqui vai primariamente ferrar aquelas enormes empresas que estão extremamente endividadas, ou o cara que tem, sei lá, 2.000 alqueires no interior do Mato Grosso e só planta soja. Claro, não pode fazer isso ano atrás de ano, mas enfim, se beneficia muito mais disso. Esse cara vai ser muito afetado. Mas é uma situação que pode acontecer, já está se desenrolando nos Estados Unidos e vamos acompanhar como isso vem para cá. Não tem jeito, quando você imprime, a conta vem. E tá chegando aí. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Fontes na descrição.